Na minha opinião, foi o cracaço da rodada. Não existe isso no jogo aberto, mas hoje, especificamente, eu vou conceder esse título pro Bruno Henrique. Que golaço. Bruno Henrique, fala, Bruno, Que no golaço. YouTube. Duro falar isso, mas é uma verdade que precisa ser dita. Sem o Gabigol, sem o Arrascaeta, que está machucado, o Flamengo competiu mais. Sim. O Sampaoli preencheu mais o meio-campo. E o Flamengo foi um time com mais jogadores correndo atrás da bola quando não tinha essa bola. E o Flamengo teve a vitória mais surpreendente, acabou com a invencibilidade do tapetinho do Botafogo. Mas a gente começa com aquele que, na minha opinião, foi o cracaço da rodada. Não existe isso no jogo aberto, mas hoje, especificamente, eu vou conceder esse título pro Bruno Henrique. Que golaço. Bruno Henrique, fala, Bruno, Que no golaço. YouTube. O clássico é muito importante, né? E diante de uma grande equipe, o Botafogo está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, parabenizar toda a equipe que fez um grande jogo e venceu uma grande equipe. Una victoria importante, básicamente por cómo se jugó, porque o time tuvo personalidad. Falamos desta pressão e por isso é que estou aqui perante vós. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro. É muito dinheiro de ordenados. Cara, esse cara aí, ó, não aguenta pressão, velho. Só foi perder para o Flamengo, já pediu as contas, já deixou o cargo à disposição. O cara não aguenta pressão e quer ser técnico de futebol, velho. Tenho prémios que já estão praticamente garantidos, que é como ir à Libertadores. Tenho o prémio de campeão, mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque eu não sou guloso pelo dinheiro. Agora, eu não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. Tem muita coisa que está distante e a gente busca na vida, né? E o futebol é assim também. O título está distante, mas eu já vi tanta coisa acontecendo no futebol. E não é que seja uma coisa assim tão difícil assim. O Botafogo estava fora da casinha. Fora da casinha, que eu digo, nenhum clube conseguiu fazer com que o Botafogo fizesse no início de um campeonato brasileiro se distanciar tanto. O campeonato brasileiro normal é que está disputando ali na parte de cima um Palmeiras, um Flamengo, a gente, entendeu? Esse campeonato, o Botafogo até poderia ter, de repente, com 3, 4, 5 pontos na frente, seria uma coisa normal. Agora, esses pontos todos não. Mas todo clube tem uma fase não tão boa no campeonato. E quem sabe o Botafogo entre nessa fase, né? Parabéns, começado Renato. ontem. Aí. Perdeu a primeira, mas é o que eu falo. Nós temos nós estamos a 12 pontos, se não me engano, do Botafogo, nós temos uma partida a menos. Muita coisa pode acontecer. Tem chance, vamos brigar, vamos correr atrás, entendeu? É difícil? Sim, é difícil, mas na vida tudo é difícil, nada cai do céu. Então, enquanto houver chances matemáticas, a gente vai correr atrás do título. Concordo. O melhor jogo, na minha opinião, foi o Clássico Carioca, hein? O que foi esse Botafogo e Flamengo? Assunto para daqui a pouquinho. Vamos começar com o Botafogo 1, Flamengo 2. O Botafogo foi perder a invencibilidade no tapetinho justamente diante do grande rival. E com uma atuação primorosa do Bruno Henrique. Assunto Impressionante. pra gente ver aqui no telão. Olha que imagem bonita, a Que torcida. delícia. Não é uma provocação de querer gerar qualquer tipo de briga. Eu não sou o primeiro jogador que comemorou assim. Futebol é isso. Vencer clássico é muito importante, né? E diante de uma grande equipe, o Botafogo está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, parabenizar toda a equipe que fez um grande jogo e venceu uma grande equipe. A pressão sobre mim é tranquilo. Eu aguento isso tudo. Acho que há uma pressão muito grande nos meus jogadores. Isso eu não admito. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Que vergonha esse cara. Gente, radicalizou, hein? Que coisa, o Bruno Lage, não precisava tanto. Claro que tudo já foi conversado internamente e ele vai permanecer. Já está confirmada a permanência do técnico português.
Pressão vai existir sempre, Bruno, para quem está ganhando, para quem não ganha, para quem perde a invencibilidade. Teve a questão da Sul-Americana, a torcida recebeu de braços abertos depois de uma eliminação numa competição internacional. E agora, no Brasileiro, todo mundo imagina que o Botafogo vá ser campeão pela campanha do primeiro turno, mas tropeços acontecerão para todo mundo. Pela campanha e por algumas rodadas atrás, os times que são os concorrentes não vencerem os seus jogos, mesmo o Botafogo empatando. E aí vem o Palmeiras, vem o Grêmio, o próprio Flamengo, não vencia os seus jogos, por isso essa vantagem ampla na pontuação do Campeonato Brasileiro. Eu entendo, não concordo, mas entendo a estratégia do Bruno Lage em chamar a responsabilidade. Essa fala de colocar a carga à disposição, que eu não aceito que pressione os meus jogadores, isso ele está batendo no peito, chamando a responsabilidade para ele, para aliviar para os seus jogadores. Mas se a gente olhar para o elenco do Botafogo, são todos jogadores já com experiência, que conseguem administrar essa pressão. Mas é um comportamento, pelo menos na minha opinião, que dá para entender. Concordar ou não concordo, justamente pela experiência que o Botafogo tem dentro do campo. Ainda a vantagem numérica ela é muito expressiva. Acho bem difícil o Botafogo oscilar muito dentro desse Campeonato Brasileiro nesse segundo turno. Agora a gente viu um Flamengo intenso, com 1 minuto de jogo já fazendo a diferença. O Botafogo normalmente se recupera, até conseguiu o empate, mas depois um golaço bem discutido. Golaço. E o Botafogo permanece com 51 pontos na ponta do campeonato. O Palmeiras vacilou, se tivesse vencido o Corinthians já teria 8 pontos a menos, mas fica com 41. O Grêmio e o Flamengo têm 39, o Fluminense 38. O Bragantino faz uma campanha muito boa, com 36. O Atlético Paranaense em casa ficou no empate com o Galo, tem 34. O Fortaleza, que perdeu para o Flu, ficou nos 32. O Galo foi a 31. O Cuiabá não sai dos 28 há um bom tempo, assim como São Paulo, que não jogou na rodada. E aí, Cruzeiro, Corinthians e Inter fazem um campeonato à parte com 26 pontos. Ninguém vence, é um tal de empata aqui, empata ali. O Goiás acabou empatando com o meu Colorado. 25 pontos. Pouca gente, na minha opinião, até o final do campeonato vai bater o Goiás lá na Serrinha. Muito difícil jogar lá. O Bahia empatou com o Vasco, chegou a 22. E aí o problema todo, zona do rebaixamento. O Santos foi derrotado pelo América, fica ali nos 21. O Vasco foi a 17 com empate. O América deixa a lanterna, chega a 16 pontos. E o Coritiba tem 14, mas não jogou na rodada contra o São Paulo. Então, é complicado, é uma briga dura em todas as fases aí da tabela. A parte de baixo da tabela vai ser esse sufoco aí até o finalzinho, né? Por exemplo, você citou aí Vasco, o empate, né, de Vasco e Bahia. Favoreceu ninguém. O Coritiba, algumas rodadas até colocou, né, a possibilidade de sair da zona de rebaixamento, conseguiu algumas vitórias, um desempenho melhor, mas agora hoje é o último colocado do campeonato. Sampaoli falou, depois de uma grande atuação, vitória merecida do Flamengo. Vamos acompanhar o Sampaoli. Top! Él está bien, ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir a un time que juegue primero con Paranaense y después con la final con Sao Paulo. Imaginé un juego con Botafogo con una característica de cruzamiento, de muchos centrodelanteros dentro del área. Entonces preferimos jugar con una línea de 5 para evitar lanzamiento de los costados y también protección dentro del área. Y bueno, Pedro, porque intentamos tener un 9 que ponga de frente a nuestro volante para intentar la verticalidad de Bruno Henrique. E assim foi. Legal. Sampaoli falou de futebol, explicou lá o que ele pensou. Quem deve ser titular, Pedro ou Gabigol? Já foi o Gabigol há muito tempo, mas agora, aliás, fiquei observando, o Gabigol apareceu antes do jogo, no aquecimento, a transmissão mostrou, estava sorridente, não viu o Gabigol com biquinho, comemorou, Bruno Henrique fez o gol, foi lá abraçá-lo. Pelo menos ali, as imagens que eu vi, o Gabigol não estava... Ele tem sido substituído recorrentemente e sai sempre pedindo aplausos. Ele não pede vaias. Tem sido substituído em alguns jogos no Maracanã, nos últimos, e quando o pessoal começa a ensaiar qualquer vaia, ele dá um aplauso e vai para o banco tranquilo. Esse não é problema do Gabigol, que não tem jogado bem. Não. Esse é o problema do Gabigol. Tem ajudado muito pouco o Flamengo. Com a bola, não está conseguindo fazer os gols que ele fez a vida inteira, e sem a bola participa muito pouco.
Aliás, ontem, é duro falar isso, mas é uma verdade que precisa ser dita. Sem o Gabigol, sem o Arrascaeta, que está machucado, o Flamengo competiu mais. Sim. O Sampaoli preencheu mais o meio-campo e o Flamengo foi um time com mais jogadores correndo atrás da bola quando não tinha essa bola. Porque o Gabigol e a Arrascaeta participam muito pouco na marcação. E hoje em dia o futebol exige um time competitivo o tempo inteiro. Ontem não, no sábado à noite, o Flamengo competiu muito. E isso ajudou demais na vitória. O próprio Pedro, outros técnicos diziam que o Pedro tinha o problema de não participar, de ser um centroavante muito centroavante. Dorival não falou isso não, e deu certo com ele. Mas o Dorival não tinha o Bruno Henrique o tempo inteiro, né? Não teve, né? Não teve, o que foi ruim, mas também, por um lado, resolveu a tarefa dele. O Pedro também não está entregando tudo isso nas poucas chances que tem tido, né? Agora vamos ver com uma sequência maior, se ele tiver essa sequência. Eu sinto uma certa, não diria antipatia, mas antipatia seria um exagero. O senhor, professor Celso Zé, o senhor não é tão fã do futebol do Pedro. Eu estou enganado. Eu gosto dos dois jogadores. Agora, o Gabigol tem entregado mais para o Flamengo, né? O Gabigol é o grande ídolo do Flamengo depois do Zico. Não nessa temporada, né? O Pedro não chegou nesse estágio ainda. Então, é por isso que, às vezes, eu peço um pouco mais, né? Mobilidade, eu reconheço. Ele tem entregado um pouco mais de mobilidade do que o Pedro Clássico. Mas está faltando, sabe? Aquela coisa do esse lugar é meu. Falta. Mas o Sampaoli falou que ele vai ter que brigar. Ele é um ídolo, mas vai ter que brigar, lutar por uma vaga. Vocês tirariam o Gabigol da final contra o São Paulo? Não, até porque é final. É ali que ele aparece. Eu também acho, hein? É ali que ele aparece. Eugênio, você destacou aqui que o Flamengo teve mais pegada, mais intensidade, marcou mais. Mas você tiraria o Gabigol? Eu acho que quando chegar a semana do jogo com o São Paulo vai ter que olhar para o elenco e ver quem está melhor. Eu iria de Pedro. Independente de A, B, C ou D. Quem está melhor? Quem está mais inteiro? Quem está treinando melhor? Quem está mostrando melhor condição física? Quem está mostrando mais interesse? Quem está querendo participar mais? Ele escolhe e vai para o jogo. Hoje, assim, que tem alguma chance de o Gabigol não demonstrar interesse em treinos do Flamengo? Bem, nos jogos ele não tem ido bem. O retrato de hoje fez gol contra o Atlético Paranaense, jogo decisivo, fez gol contra o Grêmio, jogo decisivo. Pega a média dele de gol aí nesse ano em comparação aos anos anteriores, que você vai ver a diferença. Se a gente for analisar friamente números, o Pedro entrega mais gols na temporada do que ele, com menos jogos. Agora, o desempenho do Gabi, de fato, está abaixo. O desempenho está abaixo. Eu, honestamente, pensando na dupla de zaga do São Paulo, eu iria de Pedro. Se for analisar só por média, então o Ener Valencia no Inter, pelo Campeonato Brasileiro, também não tem feito gol. Aí você tira o Ener? Não, e vamos combinar que não, né? No contexto do jogo, Abel. Tu acabei de falar, o Gabigol fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, jogos decisivos. Na média, o Eugênio tem razão, na média, aí você junta os jogos do Brasileiro. Mas a média do Gabigol é que o sarrafo era muito alto. A média do Gabigol caiu de meio para 0,33. 0,33 ainda é um terço de gol por jogo. Tem tanto centroavante aí que não entrega isso, todo mundo fala que o cara é bom. Então, e tem esse negócio do momento. Você já pensou perder o título da Copa do Brasil abrindo mão do Gabigol? O que o Sampaoli vai ouvir? Cabeça. E você já pensou ele perder o título da Copa do Brasil por ele insistir no Gabi não colocar o Pedro? Mas aí dá tempo de tirar. Não, mas dá tempo de tirar o Pedro e colocar o Gabi também. Tudo bem, também é uma opção pra ver Desses dois é ótimo. Que time não gostaria de ter Pedro e Gabigol? Tem duas soluções. Hoje tem que decidir. Esse não é o problema, essa é a solução. O importante é que ele não pode perder o Bruno Henrique. Esse hoje é quem está fazendo a diferença. Vai ter que escolher um para jogar ao lado dele.